Boa noite, amigos. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Estamos no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Boa noite, meus queridos amigos de vários locais, em especial ao nosso mano Erivaldo, que sempre nos acompanha também, tá? Em Niterói. E estamos sintonizando com nossos companheiros da espiritualidade, solicitando a eles as melhores energias, melhores intuições, para que tenhamos uma reunião produtiva, fraterna, e as energias aqui produzidas sejam aproveitadas em benefício de quem as necessite, conforme a observação dos amigos espirituais. Iniciada está a nossa reunião. Bem, hoje nós vamos conversar. A ideia central é oportunizar a perguntas livres pela internet sobre qualquer assunto que vocês tenham interesse de trazer. Fiquem à vontade para trazer qualquer assunto, qualquer tema, que a gente vai conversando dentro dos conhecimentos filosóficos, científicos ou ético-morais do Espiritismo. Essa é a proposta nossa de estudo aqui, né? Então, enquanto o Jefferson observa se já alguma questão ser enviada para aquecimento, nós vamos ler algumas perguntas do Livro dos Espíritos e vamos ler a pergunta e a resposta e vamos comentando. Bem, eu gosto muito de uma questão que eu acho uma das questões assim muito significativas do Livro dos Espíritos, a pergunta 540, que eu já citei várias vezes aqui nas nossas conversas, né? Eu vou ler integralmente essa pergunta e essa resposta, abrindo então a oportunidade de que vocês se manifestem também aí pela internet, para a gente tornar a coisa bem movimentada, né? A pergunta 540 que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Bem, antes de lermos a resposta, vocês observem o seguinte, que ele já faz a pergunta, e na pergunta há uma afirmação: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza. Portanto, significa que existem espíritos que trabalham, que executam, que interferem nos fenômenos da natureza. Então, já é uma conclusão interessante, né, para quem está começando a estudar essa questão. Então, a pergunta é sobre esses espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza. E no corpo da pergunta, ele coloca o seguinte, né? Agem com conhecimento de causa, ou seja, são espíritos extremamente inteligentes, são espíritos que dominam esses fenômenos, né? Ou em virtude, agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido, ou seja, eles estão ali agindo sem conhecimentos maiores, sem uma inteligência mais significativa, agindo de uma forma mais ou menos automática. Então, esta é a questão. E a resposta que os espíritos dão para Kardec é muito interessante, né? Uns sim, outros não. Então, o que é que nós concluímos? Nós concluímos que há espíritos que agem nos fenômenos da natureza com conhecimento de causa, com um livre-arbítrio, e outros não. Ou seja, esses outros,
eles agem por um impulso instintivo ou orientados, comandados, né, por outros espíritos de nível evolutivo maior. E o espírito continua na resposta o seguinte comentário: façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais, né, milhares, milhões de animais, essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Por exemplo, os corais, né? Então, animais, crustáceos, enfim, outros tipos de animais ou de seres vivos que chegam a formar ilhas com o tempo, né? Que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Então vejam, esse processo todo dessa formação dessas ilhas, esses animais que vão se acumulando e acabam emergindo lá do oceano, lá do fundo, formando ilhas e depois arquipélagos, esse é um processo que pode ser um processo aparentemente mecânico, automático, mas existe um direcionamento superior, certo? Porque ele coloca o seguinte: imaginais que não seja necessário para a harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, ou seja, são animais extremamente primitivos, provendo as suas necessidades, quer dizer, reprodução, etc., né? Suas necessidades, e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. O que é instrumento de Deus? Ou seja, estão mergulhados na natureza, e a natureza que é o livro divino, onde Deus escreve a história da sua natureza, da sua sabedoria, né? Pois bem, continua o Espírito, do mesmo modo, então ele vai fazer a comparação agora, né? Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Vejam, atrasados não quer dizer que sejam malévolos, maldosos ou violentos. Simples e ignorantes, certo? Atrasado nesse sentido. Está num ano mais atrasado do que outro. Uma criança que está no primeiro ano primário não quer dizer que seja má. Ela é mais atrasada a alguém que está num curso superior. Não é verdade? Então, esses espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio. Então, espíritos que nem têm ainda muita consciência ou não têm consciência de si mesmos, que são que não dominam seus atos ainda, que se ensaiam para a vida, olha só, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Então, há seres que não têm consciência ainda de si, que se ensaiam para a vida, mas que são agentes que atuam nos fenômenos da natureza, mesmo de forma inconsciente. Continua. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. Então vejam, espíritos simples, que não têm consciência de si,
mas já estão trabalhando na natureza a serviço de outros seres superiores que comandam o fenômeno da natureza. Esses seres, está colocando aqui, eles atuam como agentes supervisionados, mas evoluirão e um dia passarão a comandar outras atividades já com consciência. Continua o seguinte: é assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Olha só, que também começou pelo átomo. Quer dizer que um espírito superior de luz, de sabedoria, inteligência e profundo amor, esse espírito que pode se chamar aqui, que foi chamado aqui de arcanjo, né? Esse espírito começou por um átomo. Inclusive o seguinte, o átomo era a referência mais simples que existia na época de Kardec. O que é? Tomo, dividir. Primeiro tomo, segundo tomo, terceiro tomo, anatomia. Estudo das partes, tomos, né? Átomo é que não se divide. Então, o átomo naquela época do Kardec, ele era indivisível, né? Ele era considerado indivisível, porque era a menor partícula de matéria existente, era um átomo. Hoje nós sabemos que tem partículas subatômicas e tudo mais, né? Então, o átomo aqui pode ser até um símbolo da forma mais simples da matéria que existia. Mas mesmo que seja o átomo, né? Aí que diz o seguinte: admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então aqui está claramente colocado expressamente que todos os seres do universo, né, diríamos nós, todos os seres superiores, eles evoluem das formas mais simples possíveis, que aqui é colocado como um átomo. Alguma questão ou alguma observação aí pela internet? Por enquanto não, só o Erivaldo de Niterói que dá boa noite, né? E ele fala que a imagem aqui, o som tá bem bom. Ótimo, essas informações são importantes para nós. Doutor Ricardo, na Sim. sua elucidação ali antes, referente aos espíritos, né, construtores, Sim. poderia se comparar de forma bem singela a questão do homem hoje em dia atuando na natureza. Por exemplo, redirecionando os rios para represas, fazendo modificações na terra para plantação de certos tipos de árvores para alimentar a população. Então, esse tipo de movimentação do ser humano na terra, claro, de forma muito simplória, né? Ele pode exemplificar um pouco o nosso poder de ação na modificação da natureza, né? Não na criação, mas na modificação da natureza, para um benefício maior da sociedade, né? Fazendo uma comparação singela. Mas não resta dúvida que o homem, pelo menos por enquanto, o homem terráqueo, ele é o ser mais inteligente e com mais responsabilidade sobre seus atos, né, dos seres que existem no planeta Terra. Então nós somos responsáveis realmente pela manutenção, conservação da natureza. Então, é importante que todas essas intervenções na natureza, elas se façam cada vez melhor, de forma mais organizada, mais respeitosa, mais
prudente, né? Interferindo o menos possível no sistema ecológico. É lógico que não há como a população crescendo não se expandir os locais. Casas precisam ser construídas, campos precisam ser trabalhados para plantação, né? Enfim. Então é inevitável isso. No entanto, é importante que cada vez mais continue a crescer essa consciência que já existe agora nos albores do terceiro milênio. Então já existem no mundo inteiro ONGs, né? Grupos de voluntários, alguns mais radicais, outros menos radicais, alguns mais bem preparados, outros menos bem preparados, mas já existem no mundo inteiro muitas milhares e milhares de pessoas preocupados com a conservação correta da natureza, né? Eu me lembro que na minha infância os adultos comentavam, meus pais não, meu pai nunca caçou, mas então vizinhos, conhecidos, saíam para caçar, passavam fim de semana, às vezes semanas no mato, e traziam uma infinidade de animais mortos, né? Então aquilo era uma coisa normal, né? As próprias civilizações mais antigas, que ocupavam o planeta e o nosso país, elas matavam bastante, na verdade, e se arrasava uma terra, depois ia-se para outra terra, porque não havia sistema de manutenção de equilíbrio daquela terra, né? As próprias civilizações primitivas do Brasil, por exemplo, elas tinham esse caráter nômade porque arrasavam uma terra e ia para outra. Então isso era normal naquela época, mesmo porque tinha espaço suficiente, né? Parecia que não ia fazer falta, né? Então hoje em dia já existe uma preocupação muito grande com aves, com animais, com plantas, com rios, com lagos, com cachoeiras, etc., né? Então isso vai crescer, essa preocupação cada vez mais séria, mais organizada, vai crescer, né? As primeiras represas que se faziam não se preocupavam em salvar animais. Hoje em dia até as cobras são recolhidas e salvas e tudo mais, né? Então está havendo uma consciência progressiva nesse sentido, né? Então o homem tem realmente essa ingerência sobre a natureza, né? E o nível de responsabilidade deve crescer cada vez mais, né? Bom, alguém, além do Erivaldo, alguém mais se manifestou aí na internet, ou até para comunicar a presença? Muita gente assiste e não se apresenta também, né? Bom, temos duas perguntas. A primeira do Erivaldo. Sim. Ele faz a seguinte pergunta, né? Esses conceitos de evolução dos seres, desde o tempo do surgimento do darwinismo, foram sempre muito combatidos ou não aceitos pela maioria das religiões. Um momentinho só, o que foi sempre combatido e não aceito pelas religiões? A primeira frase, uma parte da frase me perdi. Eu vou repetir. Pois não. Esses conceitos de evolução dos seres, sim, desde o tempo do surgimento do darwinismo, foram sempre muito combatidos ou não aceitos pela maioria das religiões. De fato. Haveria alguma explicação para a rejeição da ideia de evolução, principalmente da evolução espiritual? Ou melhor, da dificuldade de aceitar a ideia da evolução? Excelente questão. O meu mano lá, o Erivaldo lá. Aliás, em 2018, 17 não vai dar, mas 2018 eu pretendo dar uma chegadinha na casa do Erivaldo lá em Niterói. Então, o seguinte, porque historicamente religião e ciências eram opostas. Como o Erivaldo sabe, que é um estudioso, né? Como o Erivaldo sabe, havia um abismo gigantesco entre ciência e religião.
Isso é tão impressionante, porque há poucos dias eu estava dialogando com um senhor da Noruega, né, com o meu péssimo inglês, mas dialogando com ele, e de repente eu coloquei alguma coisa, ele disse, não, isso aí é uma questão de religião, e religião não tem esse questionamento, é ou não é, são dogmas, são mistérios. Eu disse, mas como assim? Ele disse, não, religião não é algo para se discutir, estudar e tal, ler e aceitar. Então a gente leva até um impacto, porque não está nem, já desacostumou desse conceito tradicional, né? Mas o seguinte, esse abismo entre ciência e religião, o Espiritismo fez uma ponte, né, sobre esse abismo, unindo as duas, né? E as religiões normalmente elas são criacionistas, ou seja, criacionistas em termos das espécies. As religiões normalmente consideram o seguinte: Deus fez um gato, Deus fez um cachorro, né? Deus fez um elefante, né? Então ela é criacionista. O conceito evolucionista, que foi principalmente desenvolvido por Darwin, embora Jean-Baptiste Lamarck fosse um predecessor fantástico de estudioso da evolução, o próprio avô do Darwin, Erasmus Darwin, ele já falava alguma coisa, e provavelmente o Darwin deve ter escutado isso no colo do avô, né? Porque foi Darwin realmente que trouxe intensamente esse conceito do evolucionismo, né? E o evolucionismo fala o seguinte, que essas espécies surgiram de transformações de outras espécies que foram se modificando com o passar dos séculos, dos milênios, né? Então, por exemplo, o elefante de hoje veio do mamute, o mamute veio do dinotério, o dinotério veio do mastodonte e assim por diante, né? Então, são seres que vão desencarnando, morrendo, renascendo e adquirindo cada vez mais novas peculiaridades, adaptando-se ao meio. Então, essa questão da visão fixista, quer dizer, a espécie é fixista ou criacionista, né? É diferente dessa concepção evolucionista de modificação dos seres. Então, e como é que o Espiritismo vê isso? O Espiritismo é eminentemente evolucionista, sem separar a participação de Deus. Só que não é aquele Deus antropomórfico, né? Aquele Deus humanoide, aquele Deus que, eu vou fazer uma galinha, e fez uma galinha. Não, né? Então, onde está Deus? No universo onipresente de verdade. Então, cada átomo tem um correspondente espiritual. Cada ser vivo tem o seu princípio espiritual, em cuja essência está Deus. Então Deus é onipresente de fato. Não é aquele olhão que fica olhando para tudo. Não, Ele está presente em todo o universo, banhado em Deus. Então Ele é perfeito, é imutável, é onipresente. E essa onipresença de Deus em tudo é que faz com que tudo evolua, tudo se transforme, né? E como é que seria esse processo evolutivo, né? Bom, já que foi puxado o assunto, né? Tem outra pergunta depois, né? Tá? Mas a gente pode voltar a falar de como é que seria essa evolução depois, então, né? Vamos adiante. Qual é a outra questão que tem aí? A Diva de Curitiba. Boa noite. Boa noite, Diva. Gostaria de saber a sua opinião sobre o que acontece com nossas células depois da morte corporal, levando em conta
que tudo se transforma, seria possível se transformarem em outros corpos? Bem, Lavoisier já dizia, né? Nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, na realidade, tudo é transformação constante e o Criador existe, Deus, né? No sentido de que eternamente esse processo acontece. Né? Então, quando células nossas morrem, o que acontece? O que há em cada célula? Primeiro, a estrutura física, não é verdade? A estrutura física. Então, como eu, corpo biológico, morrendo, serei cremado ou enterrado. E os componentes biológicos, proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas, íons, etc., que compõem o meu corpo, eles, a parte física, se desintegrarão, serão absorvidos por outros elementos, e esses componentes físicos, depois de degradados e transformados, farão parte de outras estruturas. Então amanhã tem um pé de ameixa, onde vai estar um pedacinho da minha orelha, né? Com certeza. Amanhã tem um pé de araçá, onde vai estar um pedacinho do meu fígado. Naturalmente são dezenas, centenas de anos, né, para que essas transformações todas, o cálcio dos ossos seja absorvido, transformado, o potássio, o sódio, o cloro e tudo mais. E isso continua, né? Até a razão porque a ressurreição é impossível, né? Porque a ressurreição dos corpos, né? Porque esses componentes dos corpos serão absorvidos, integrados e distribuídos, né? Com relação à parte de fluido vital que compõe o meu duplo etérico ou corpo etérico, essa parte de fluido vital, de energia vital, bioenergia, prana, tudo sinônimo, né? Bioenergia, prana, fluido vital, energia vital, ela como que se evapora? Evaporação é um termo meio próprio, mas ela se desprende e volta para a massa de energia do universo. E essa energia vital pode ser absorvida por um outro ser vivo em informação que existe em qualquer local. Uma pequena parte desse fluido vital, a energia vital, segue com o meu corpo espiritual, uma pequena parte. Nos espíritos muito densos, muito atrasados, violentos, levam bastante fluido vital consigo, certo? Agora é o seguinte, com relação a outras células, por exemplo, né? Com relação a outras células, cada célula dessa, fazendo parte de um órgão, de um sangue, por exemplo, se eu pego, dou 500 mililitros, meio litro, 500 mililitros de sangue para outra pessoa, eu estou doando as hemácias, os leucócitos, o plasma, uma série de componentes ali. Cada célulazinha, cada leucócitozinho daquele, cada hemáciazinha daquela, né, tem a estrutura biológica complexa, com proteínas, com tudo mais, né? Eu estou doando também energia vital, fluido vital, né? E cada componentezinho desse tem um correspondente astral, certo? Então, essa energia segue ali, certo? Agora, como eu tenho um comando perispiritual, essa parte astral tende a voltar para mim mesmo, certo? Tende a voltar para mim mesmo. Parte dessa energia, alguns reflexos ficam ali. Parte. Um pouco dessa energia fica ali. Tanto é que tem aquelas histórias de pessoas que recebem doação de um órgão, depois ficam com certas sensações, tirado fantasias à parte, exageros à parte, né? O indivíduo que recebe o coração de um professor de geografia, depois começa a se interessar por mapas. E às vezes nem sabia que ele era um professor de geografia. E assim por diante, né? Então, parte dessa energia segue, né?
embora a tendência seja voltar para o seu dono. Né? Então, não sei se isso respondeu a diva na questão dela, né? Aguardar, né? Sigamos a leitura aqui ou mais alguma participação? Pode seguir aqui? Então vamos adiante. Bom, outra questão muito interessante, vamos ver aqui. Olha, eu vou dar um pulo aqui, ele é 607, que eu acho extremamente curiosa. Aqui, ó. 607 e 607A e B. A B é minha preferida. 607. Foi dito que a alma do homem em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas se desabrocha e se ensaia para a vida. Vide pergunta 190. Estamos lendo 607. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Cuidado que ali tem uma analogia, uma comparação. Né? Foi dito que a alma do homem em sua origem corresponde ao estado de infância da vida corporal. Estado de infância da vida corporal está fazendo uma comparação, que a alma do homem na sua origem é como se fosse uma infância. Né? Mas não é a própria infância dessa vida. Que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Se ensaia para a vida. Então, está começando a ter noção de si próprio e noção da própria vida. Né? Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Resposta: numa série de existências, reencarnações. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. O que é que nós chamamos de humanidade? A fase do Homo sapiens e diante. Isso é humanidade. Então, aonde que a alma do homem cumpre essa fase inicial que desabrocha para a vida? Em uma série de reencarnações antes de ser humano. Então, uma série de existências que precedem, vem antes, o período que chamais de humanidade. Aqui, novamente, tem essa referência muito, muito significativa, né? Porque muitas pessoas imaginam que Deus criou o homem assim, pluf, vou fazer um homem, né? Não é assim. 607A. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Vejam só, se poderia se considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, ou seja, não humanos ainda. Resposta dos espíritos: já não dissemos, 540, já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? E nesses seres, nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora. O princípio inteligente se elabora, se constrói, se forma, se estrutura. Onde? Nesses seres que precedem a fase humana. Né? Se individualiza pouco a pouco. Por exemplo, o peixe não tem noção de individualidade. Ele é muito grupal. Né? Pouco a pouco. E se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna
espírito. Significa que hoje o que nós chamamos de espíritos passou por esse processo de elaboração, de transformação pouco a pouco. É então que começa para o espírito o período da humanização. E com ele a consciência do seu futuro, já na fase humana, né? A distinção entre o bem e o mal. E a responsabilidade dos seus atos. Do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e finalmente o da madureza. É uma comparação de novo, né? Aliás, nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Está falando claramente aí de onde o homem veio, né? Claramente. E não está se falando só de corpo, está se falando de espírito. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno, né? Hoje em dia não se diria mais fetos informes, esses delicados fetinhos, né? Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar da sua bondade que se estende sobre todas as criaturas. Então, novamente, aí um reforço muito grande falando no processo do evolucionismo, tanto físico quanto espiritual. Aliás, os dois caminhos ao mesmo tempo, caminham concomitantemente. Quando houver alguma questão da internet ou alguma observação, você pode fazer. Agora vem aqui a pergunta 607B, que eu digo que é uma das minhas favoritas. É brincadeira, né? Mas é uma interessante. Esse período de humanização começa na Terra? A pergunta. O que significa período de humanização? O período em que os espíritos passaram pelas transformações, a chegar à fase humana. Por quê? O que faz com que a matéria evolua? A presença de Deus dentro dela. E a presença do Espírito, por onde Deus se manifesta, né? A presença do princípio espiritual dentro da matéria. Por que é que os animais evoluem, as plantas evoluem? Porque há um impulso dentro delas que torna inexorável essa transformação, essa evolução. Então a pergunta agora, esse período de humanização começa na Terra? Ou seja, a gente começou a ser homem mesmo aqui na Terra? Resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Gente, olha só que interessante, né? Quando ele primeira vez aqui, eu fiquei meio assim, né? Hoje eu fico assado. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Uau! Significa que, provavelmente, nós que estamos aqui, humanos aqui, começamos a fase humana em outros astros, em outros planetas, em outras galáxias, constelações, etc. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isto, entretanto, não é regra absoluta, pois
pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Como assim? Significa que há espíritos que evoluíram das espécies animais primitivas, chegaram à fase humana aqui na Terra e continuar a evoluir aqui na Terra, provavelmente. Mas a grande maioria não. A grande maioria começou a fase de humanização em outros astros, depois reencarnaram aqui na Terra. Ué, quer dizer que a maioria de nós é extraterrestre mesmo. A maioria de nós humanos veio de outros astros. Entrou aqui no meio desse processo evolutivo. Muito interessante essa questão. Bom, da internet, por enquanto, não há algo, né? Eu acho que eu vou comentar alguma coisa. Como é que nós estamos de horário? Deixa eu ver. Temos bastante tempo. Acho que eu vou comentar alguma coisa sobre o processo do evolucionismo, sob o ponto de vista espírita, né? Claro, sempre. Antes, existiram duas linhas dentro da ciência convencional para explicar o processo da evolução das espécies e o aparecimento do ser humano, né? Uma das linhas é do Jean-Baptiste Lamarck, francês, né? Jean-Baptiste Lamarck, holandês. Não, agora esqueci. É Jean-Baptiste Lamarck, nome de francês, né? Jean-Baptiste Lamarck, a doutrina dele ficou conhecida como Lamarckismo, né? O Lamarck dizia o seguinte: a evolução se baseia em dois grandes princípios. Ele se equivocou em alguma coisinha, depois a gente vai ver. Francês, né? Oba, salvo aí pela internet, francês mesmo, acertei. Então, a primeira lei, ele chamava a lei do uso e do desuso. Ele dizia o seguinte: todo órgão usado se desenvolve mais. Todo órgão que não é usado não se desenvolve. Com o passar dos milênios ou milhões de anos, aquele órgão muito exercitado e muito utilizado, ele vai crescendo, se hipertrofiando, tá? E vai se reforçando, e os descendentes começam reencarnar, começam a surgir fisicamente, começam a nascer com aqueles órgãos cada vez mais aperfeiçoados. Doutor Ricardo, pois não? Fazendo um adendo no que o senhor fala, podemos dizer então que essa lei de Lamarck do uso e desuso poderia ser comparado a nossa aptidão moral. Por exemplo, quanto mais eu praticar o bem em todas as suas expressões, mais ela vai ficar marcada, mais vai se desenvolver no meu espírito, né? E as tendências inferiores, elas vão se atrofiando, vamos dizer assim, vão se perdendo durante o progresso evolutivo do espírito. É uma analogia interessante, né? Porque tudo aquilo que a gente faz e repete, nós vamos criando núcleos energéticos no nosso inconsciente. Quando a gente repete muito alguma coisa, aquilo vai se reforçando, vai ampliando, e a energia que isso vai irradiando vai sendo cada vez maior. E quando a gente deixa de estudar, deixa de produzir, deixa de pensar, deixa de atuar num determinado setor, aqueles registros de memória eles vão se reduzindo, a vibração deles vai caindo, né? Então, quanto mais a gente exercite o bem, como você disse, mais você vai desenvolvendo e
Não resta dúvida, isso é real. Bom, então é o seguinte, como é que, por exemplo, aí a segunda lei do Lamarck, é o seguinte, que tudo aquilo que os animais, ou plantas, os seres, adquirem pelo seu desenvolvimento, pelo seu exercício, pela sua prática, transmite-se aos descendentes. Aí é que ele se enganou. Transmite-se aos descendentes. Bom, vejam só. Então um indivíduo que fizesse muito exercício, que casasse com uma mulher que fizesse muito exercício, os filhos deviam já nascer com uma predisposição ou um desenvolvimento muito grande nesse sentido. Não, não nascem iguais. Tudo que nós fazemos para desenvolver certos órgãos internos, externos, etc., você se modifica, né? E nós sabemos, espíritas, que esses arquivos vão para nossa essência espiritual, mas não passa para os descendentes, certo? Então, essa teoria depois do Lamarck, que é a teoria do uso, do desuso e a transmissão desses caracteres adquiridos pelo uso e desuso, ou desadquiridos, né, perdidos, passariam para os descendentes, ela caiu por terra, por falta de comprovação e por constatação que isso não passa para os descendentes. Por exemplo, existe um cientista que se escreve com W-E-I-S-S, Weissmann. Eu não sei se, como alemão, se pronuncia Weissmann ou Weissmann. Eu acredito que seja Weissmann, porque acho que o W em alemão não é U, como Washington, né? Acho que é Weissmann. O Weissmann, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou ratinhos de laboratório, cortava as caudinhas dos ratinhos e cruzava os ratinhos com caudas cortadas. Quando os ratinhos nasciam e cresciam, ele media com uma reguinha em milímetros e décimos de milímetros, ele media as caudinhas e viam que as caudinhas tinham o mesmo tamanho. Ele continuou cortando, cruzando, fez isso durante muito tempo. E depois de muito tempo, viu que não mudava 1/10 de milímetro o tamanho das caudinhas. Então, ele disse, olha, o Lamarck está errado, porque o caractere adquirido não é transmitido pelos descendentes. Até porque essa lei ela não entraria em vigor pelo conhecimento que a gente tem do espiritismo, pelo simples fato que daí ela contraria a lei do merecimento. Por exemplo, eu, pelo meu próprio esforço moral, consigo dominar as minhas tendências inferiores, aí o meu filho já vem com essa tendência que eu trabalhei superada. Então, qual é o mérito dele, né? Do ponto de vista dessa parte ético-espiritual, né? Com certeza. E da mesma forma, o seguinte, aquelas características físicas que a gente desenvolve também não passam para os descendentes. Mas sabe que o Lamarck quase acertou? Porque o que ocorre é o seguinte, com os conhecimentos espíritas, sabe-se o seguinte, sabe-se que os esforços que os animais fazem para superar uma dificuldade e desenvolvem gradativamente aquele órgão, não passa para os descendentes, mas fica gravado no próprio inconsciente do animal. Por exemplo, uma ave que vive na água, uma ave aquática, antes de ter as membranas interdigitais, aqueles pezinhos de pato, né? Tem uma membrana entre um dedinho e o outro, chama-se membrana interdigital. Aquelas membranas interdigitais que ele não tinha, mas tanto desenvolver para tentar nadar, para tentar impulsionar, etc., ele
os ancestrais dele, há milhares de anos atrás, não tinham membrana interdigital, e agora tem. Né? O que acontece? Ele morre, quer dizer, milhares de aves, né? Milhões de aves aquáticas morrem, certo? Levam no seu inconsciente a necessidade de ter aquela membrana interdigital. Quer dizer, não é que a ave pensa, precisa ter membrana interdigital, não. É que ela morre porque falta comida, ela passa fome, tudo mais, porque ela tem dificuldade de se movimentar na água. Mas fica no inconsciente dela aquele registro. Quando vão reencarnando os milhares ou milhões dessas aves, o que acontece? O inconsciente, os registros no inconsciente, no princípio espiritual, que seria o espíritozinho, a almazinha, né, do bichinho, que não é espírito, mas é o princípio espiritual. O princípio espiritual dela traz aquele registro lá dentro. E o que acontece? Isso o Lamarck evidentemente não conhece. O espiritismo é que ensina isso, né? O que acontece? Aquele estímulo energético vai influenciar a quê? Mutação genética. Os DNAs, eles são influenciados. Os DNAs, eles são energizados pelo princípio espiritual, pelas matrizes perispirituais, equivalentes no animal, pelas matrizes perispirituais, e os DNAs sofrem mutações por essa influência, por essa necessidade intrínseca do princípio espiritual. E começam a vir as mutações e as modificações progressivas. Interessante que o Lamarck estava no caminho, só que por falta do conhecimento da parte espiritual, das energias e tal, não tinha como seguir, né? E se comprovou. Quando o Weissmann cortava os rabinhos dos ratinhos, cruzava durante gerações e gerações, não se mudava, sabe por que não muda? Porque o rato precisa da cauda, entende? E então é o contrário, ele fez de uma forma negativa. Enquanto que as modificações sempre acontecem para a adaptação ao meio, de uma forma positiva, crescente. Então a força do comando espiritual no sentido dessa modificação. Então não é que passa geneticamente para os descendentes, mas é que passa por ele mesmo, desencarna, modifica o princípio energético, estimula o DNA e ele neto dele mesmo já vem modificado gradativamente. Não é que vai de repente nascer com membrana interdigital perfeita, não, mas vai sendo progressivo. Mesma coisa, porque que a garça tem um bico comprido para pegar o peixinho lá embaixo, o bichinho lá embaixo. Mesma coisa, porque que os garças, outros animais que vivem na água, né? Flamingos e tudo mais, tem aquelas pernas compridas para ficar lá em cima, né? Não ficar dentro da água, né? E eles vão lá com aquele bico comprido e pegam o bichinho lá no fundo, né? E assim, porque é que na praia, na areia da praia, os caranguejos têm cor de praia, de areia? Por essa necessidade também. Só que a outra teoria do Darwin veio dar uma explicação que quando Darwin descobriu algumas coisas, ele disse, Lamarck estava totalmente errado. Não estava. Ele sabia alguma coisa e muita coisa que ele passou, hoje nós sabemos que é real. Até surgiu uma nova versão do Lamarck, que é o neo-lamarquismo, algumas coisas novas. Mas a parte espiritual que nos interessa mais. O que Darwin dizia? Dizia o seguinte, os animais, todos eles têm variedades. Em cada espécie de bichinho tem milhares de variedades. Não tem dois homens iguais, seres humanos iguais. Não tem duas galinhas iguais, não tem duas lacraias iguais, não tem duas borboletas iguais, não tem duas abelhas iguais, porque a gente pensa que é igual, mas não é, né? Todas têm mínimas diferenças. Todos os seres têm mínimas diferenças.
Então ele diz o seguinte: em toda espécie há muitas variações. Tá, tudo bem. E até aí incontestável. Aí ele dizia o seguinte: o que ocorre é que as variações mais adaptadas ao meio sobrevivem. E as variações menos adaptadas ao meio desaparecem. Cada vez mais vão criando novas variações, de tal forma que, passados milhares ou milhões de anos, aquelas variações são tão diferentes daquela anterior que já é uma outra espécie. Ele dá um exemplo interessante. Em Manchester, onde aconteceu aquele desastre agora esses dias, né, da televisão, mostrou daquela atentado terrorista, né? Em Manchester, na Inglaterra, antes do período da industrialização, existiam borboletas nas árvores, brancas e pretas. E as borboletas pretas eram raras, porque as árvores tinham líquens branquinhos. As borboletinhas brancas faziam mimetismo, se escondiam no líquen, as pretas ficavam visíveis, os passarinhos lá, nhoque, comiam as borboletinhas pretas, mariposinhas pretas. Era uma raridade. E a branca sempre se salvava ou morria menos. Então estava desaparecendo a mariposa preta lá na região de Manchester. Veio a industrialização. As árvores ficaram cobertas de fuligem negra. Os líquens tenderam a desaparecer ou ficaram cobertos de cinzas. O que aconteceu? As borboletinhas pretas disseram: oba, oba, agora está legal, vamos nos esconder, né? Então, as borboletas, mariposas pretas se escondiam ali e as brancas ficavam visíveis na fuligem. Os passarinhos, nhoque, nhoque, comiam as mariposinhas brancas. E a tendência era desaparecimento, estava invertendo, né, das branquinhas, e as pretas estavam ficando. Assim também, os animais que têm cor de praia na praia se escondem, não são visíveis pelas garças, por aves grandes, por outros seres maiores, eles sobrevivem. Né? E os que têm cores diferentes, os pássaros vêm lá de longe e comem, ou outros seres maiores os devoram. Na grama, né, os bichinhos verdes ficam mais bem situados, ou cor da grama, ou da grama cor de palha, e assim por diante, né? Então existem muitas variações. E a teoria da evolução do Darwin, para explicar o aparecimento do ser humano, da transformação das espécies, baseia o seguinte: há muitas variações, a natureza seleciona as variações melhores, mais adaptadas, e elimina as menos adaptadas. Os outros seres eliminam mesmo. Tá? Então a teoria do Darwin não é a teoria como vem do macaco. O Darwin nunca disse isso. Ele falou que o ser humano e o macaco tinham troncos comuns e foram se diversificando depois. É outra história. Mas a teoria do Darwin é a teoria da seleção natural. Seleção natural. Quer dizer, a natureza faz a seleção das variações mais adaptadas. Certo? Bem, agora vamos juntar a parte espiritual outra vez. Como juntamos com Lamarck, vamos juntar com Darwin. É o seguinte: se a gente pega uma placa no laboratório, chama-se placa de Petri, pega uma placa de Petri, bota lá agar, uma gelatina, né, uma alga tal ali, e se pega umas gotinhas de sangue do dedo da gente, ou do sangue doador, coloca-se ali, prepara-se um meio, chama-se agar-sangue, né? Prepara-se um meio para cultivar bactérias. Você pega a bactéria de um local lá e puf, bota ali dentro. Bota uma estufazinha, um calorzinho ideal para a bactéria crescer rápido, e você tem a placa cheinha de bactéria depois de um tempo. Muito bem. Numa placa de Petri dessa, se desenvolveu uma bactéria chamada Staphylococcus aureus.
Ele forma cachinhos de uva, assim, parece cachinhos de uva, né? São microscopicamente, né? Milhões e milhões e milhões de estafilococos daquela plaquinha ali. Muito bem. Aí é o seguinte, se pegou discozinhos de penicilina, assim, um discozinho, como fosse um botãozinho de papel com penicilina, né? Colocaram-se vários discozinhos de penicilina desse na placa de Petri. O que aconteceu foi o seguinte, que morreram quase todas as bactérias Staphylococcus aureus em contato com a penicilina. Muito bem. Aí o seguinte, e se usou uma dose de penicilina que eu não sei, mas vamos supor que sejam 1000 unidades, tá? Estou chutando. 1000 unidades de penicilina ali. Aí sobraram poucas bactérias. Quando se cultivando, passaram alguns dias, encheu de bactéria de novo. Que bactérias eram? Descendentes daquelas resistentes que sobraram à penicilina. Aí se pegou a penicilina, em vez de 1000 unidades, botou 10.000 unidades. Morreu um montão de bactérias. Sobraram poucas. Esperaram-se um tempo, as bactérias cresceram, encheram a placa de novo de milhões. Aí se botou 100.000 unidades de penicilina. Aconteceu igual, morreu um montão, cultivaram, encheu de novo. E assim foi aumentando. Quando chegou um momento, os estafilococos estavam jantando penicilina. Garfo, faca, né? Pratinho, penicilina, estava comendo penicilina. E o que aconteceu? Eles estavam produzindo uma enzima chamada penicilinase, que quebra a penicilina e come. Tudo de barriguinha cheia, redondinha, cheia de penicilina dentro. O que aconteceu? Bom, a gente estuda em medicina que as bactérias tornaram-se resistentes à penicilina. Pelo uso abusivo do antibiótico, elas tornaram-se resistentes à penicilina. Tudo bem, é uma constatação física correta. Mas, que bactérias eram essas? Que bactérias eram essas, espiritualmente falando? Como espiritualmente falando? Lembra da pergunta 540 que nós lemos? Diz do átomo. E bactéria é muito mais que um átomo, são milhões de átomos, né? De moléculas e tudo mais, né? Diz do átomo tem princípio espiritual. Então, essas bactérias que morrem vão onde? Para Vietnã? Vão para... Não, elas ficam por ali. Ficam energeticamente sintonizadas com aquele meio. Como as outras bactérias estão proliferando, quem é que vai reencarnar? As mesmas. As mesmas bactérias estão retornando. E estão morrendo de novo com a dose mais alta de penicilina. E estão morrendo de novo. E estão saindo biologicamente mortas. E retornando outra vez. Interessante. Muito interessante. Significa que elas estão levando no seu inconsciente, bactéria é dose para leão, né? Mas estão levando energeticamente aquela experiência traumática, né? É um trauma inconsciente, né? Lógico. Estão levando aquela experiência de morrer em função daquela tarefa ali de penicilina. O que acontece? Ela precisa criar um mecanismo de resistência progressiva e, se possível, até aproveitar a penicilina para comer. Entende? Ou seja, ela desdobra a penicilina depois, né? Então vejam, o princípio espiritual sobrevive, retorna, renasce, cada vez mais adaptado ao meio. Cada vez mais adaptado ao meio. Então isso, da forma assim, então Lamarck tinha um pouco de razão, Darwin também tinha, e se nós juntarmos os conhecimentos da dimensão extrafísica, então quais são os elementos básicos do nosso raciocínio evolucionista? Primeiro, existência de Deus, no sentido mais amplo, né?
não no sentido antropomórfico, mas no sentido da lei cósmica do universo que banha a todos. A existência de Deus. Segundo, a existência do princípio espiritual. A existência do espírito, da alma, que todos os seres têm, como diz a pergunta 540. Terceiro, todos os seres sobrevivem, sobrevivência. Todos os seres sobrevivem à morte biológica. Bactéria, avestruz, todo mundo. Quarto, renascimento. Renascimento. Tudo retorna cada vez. E o princípio da evolução. O princípio da evolução. Todos os seres se adaptam progressivamente cada vez mais. Por quê? Porque são os mesmos que estão voltando. Naturalmente tem vindo de outros astros e tudo mais. Está acontecendo também. Acontece em algumas espécies e tudo mais. Mas a ciência de Deus, a ciência do princípio espiritual, a sobrevivência após a morte física, o retorno e a evolução. E tem mais um detalhe. Quando tiver alguma pergunta, você me avisa? Tá. Tem mais um detalhe. Tem o trabalho que os sábios da espiritualidade executam no plano espiritual. Todos esses seres, aí tem uma série de sinonímias, espíritos gloriosos, prepostos de Jesus, o nome não importa. Então tem espíritos iluminados, extremamente inteligentes e profundamente amorosos, duas coisas sempre. Esses espíritos trabalham no processo evolutivo, na transformação desses seres, inclusive energeticamente. Olha, no livro Evolução em Dois Mundos, livro que todo mundo começa a ler e para e desiste, porque é muito difícil, e que não sabe um segredo desse livro, vou dar um segredo para vocês. É a parte 2, é pergunta e a resposta. Nunca vi, porque não chegou até lá. Olha a parte 2 da Evolução em Dois Mundos, perguntas e respostas. Gente, é muito mais fácil de ler, porque a primeira parte é dificílima, eu acho, dificílima. Certo? Muito difícil. Mas no livro Evolução em Dois Mundos, explica, por exemplo, que os dinossauros, o dinossauro está na moda hoje em dia, né? Os dinossauros e todos os sáurios, né, que desapareceram aqui da Terra, mas o princípio espiritual deles continuou existindo. E o que aconteceu? Ficaram muito tempo na dimensão extrafísica, no mundo astral, sendo trabalhados no seu perispírito, no seu corpo energético, no corpo astral, trabalhados para que modificações perispirituais, dos chamados bióforos, que são os genes perispirituais, trabalhados perispiritualmente, pudessem renascer em outras espécies parecidas e às vezes em outros astros. Mamute é fácil de localizar no elefante, né? Não é tão difícil. Outros é mais complicado, provavelmente muitos deles em outros astros mesmo, né? Em outros astros mesmo. Então tem esse outro elemento, a interferência dos espíritos superiores trabalhando no mundo astral, né? Inclusive eles fazem experiências com plantas se reproduzem, isso aí me deu um arrepio quando li, incrível, mas plantas se reproduzem no mundo espiritual, está lá no Evolução em Dois Mundos, nos primeiros capítulos, isso aí. Eles trabalham, estudam, cultivam plantas, porque elas se reproduzem lá e preparando-se inclusive para renascerem aqui no planeta, né? Então é um estudo fantástico, é extremamente emocionante, né? Eu acho isso, né? E o conhecimento da vida, de onde viemos, para onde vamos, afinal quem somos, né? Tudo isso assim, temos uma visão muito maior com os estudos da ciência, da filosofia e da parte ético-moral da doutrina espírita, né? Da ciência, do espiritismo.
Por enquanto, algum comentário? Não? Não? Então tá certo. Bem, meus amigos, sobre a questão da evolução das espécies, é algo que nós poderíamos colocar aí, né? Vamos ver alguma outra questão interessante relacionada com esses aspectos aí. Uma pergunta aqui. Ô, doutor Ricardo. Oi. Vou fazer uma pergunta. Sim. O senhor pontuou a questão de tipo assim, que o espírito ele vai se adaptando ao meio onde ele vive, né? E a gente verifica isso, por exemplo, citando apenas um exemplo, de cientistas que se impressionam nas profundezas dos oceanos, certos tipos de peixes, né, que não tendo luz, não tendo uma alimentação muito rarefeita, muito pouca, né, eles conseguem sobreviver com pouca luz ou com uma alta taxa de pressão atmosférica, enfim, né, e há publicações de tempos em tempos em cientistas descobrindo bactérias em sei lá, vulcões com temperaturas elevadíssimas que não se considera possível a sobrevivência, né, ou adaptação. Aí me vem uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe que os cientistas estão procurando provas de vida em outros astros, né, mas com base nas características do planeta Terra, né? Mas se for basear no que o senhor acabou de explanar, então não seria de todo inesperado espíritos vivendo em outros orbes, né? Com uma constituição física totalmente diferente desse plano, certo? Seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, né? Isso é um ser vivo, planta, animal, etc., né? Vírus, bactéria, né? Isso é ser vivo. Os seres vivos aqui na Terra, eles são seres orgânicos. O que é um ser orgânico? Aquele que tem compostos químicos orgânicos. Então, pedra não tem composto químico orgânico. Mineral, ouro, prata, chumbo, rocha, não tem composto orgânico. Ele tem compostos inorgânicos ou minerais, né? E esses compostos orgânicos são formados por cadeias de átomos de carbono. C. Então, glicose, por exemplo, tem 6 átomos de carbono, né? Sacarose tem 12, e assim por diante, né? Proteínas tem 1000, tá? Átomos de carbono formando cadeias imensas. Assim é no planeta Terra. Só que, parecido com carbono, com 4 elétronzinhos na última camada, tem o silício. O átomo de silício. Que aqui na Terra não tem maior importância, só tem na areia, o silício e tal. Quem não diz, estou colocando hipoteticamente, quem não diz que em outro astro, em outra galáxia, não se formam cadeias de silício? Entende? E com seres completamente diferentes. É possível, teoricamente, né? Então, é provável que existam seres de uma organização completamente diferente do planeta Terra. Embora nós saibamos que existam astros, planetas, com estruturação muito parecida com a terrestre, muito parecida. Os espíritos de outros astros
que são vistos nas sessões mediúnicas, geralmente nem se comunicam, são só vistos. São altos, esbeltos, brilhantes, de cor azulada, e irradiam uma luz azul muito bonita e tal, né? Eles são diferentes, mas se vê como seres humanos, com olhos, com testa, com uma expressão de olhar, assim, de uma serenidade, de um brilho impressionante, né? Também são muito parecidos. Agora, falando em vida em outros astros, né? Já que a maioria de nós veio de outros astros, reencarnou aqui na Terra, né? A pergunta 55 do Livro dos Espíritos também é fantástica. 55, né? Dê para nós aí, Jefferson, a pergunta 55, né? Fala sobre vida em outros astros. Pois é, amigos, hoje eu resolvi devagar um pouquinho, conversar um pouquinho, né? É bom. Bom, pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Antes de ele resposta, veja só, gente, todos os globos que circulam no universo, no espaço, né? E a resposta, surpreendentemente, é fantástica também. Sim. Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério, que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Gente, quer dizer que existe vida na Lua, no Sol, claro, existe. Outras estruturações, em outros níveis, outras dimensões, né? Então, isso é uma realidade incontestável, uma informação vinda de alto nível, né? Umas questões aqui interessantes aqui para fechar os assuntos. Ó. Pergunta 595, 595. Quem tem o Livro dos Espíritos acompanha. Quem não tem, pode anotar para depois você olhar, né? Pergunta 595. Os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos? Os animais gozam de livre-arbítrio de seus atos? Resposta. Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada à do homem, por serem muito inferiores ao homem. Os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da vida material. Claro, animal tem livre-arbítrio, diferente do nosso, mas tem. Olha só, olha a responsabilidade dessa questão, a seriedade e a profundidade disso. Animal só age por instinto. Não é bem assim. Quem teve cachorro e gato, já prestou atenção neles, sabe que um é diferente do outro. Né? 596. De onde vem a aptidão de certos animais de imitar? Não, esse aí não tem importância. É negócio de papagaio que imita a voz do homem e tal. Vamos pular essa. 597. Visto que os animais têm uma linguagem... Não, tem uma inteligência. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria?
Olha só. Os animais têm uma inteligência, está afirmando já, né? Que lhes faculta certa liberdade de ação, baseado no livre-arbítrio que falou uma pergunta 2 atrás. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Resposta: sim, ponto. E que sobrevive ao corpo. Ou seja, tem alma, tem espírito e continua vivendo depois da morte. Sim, e que sobrevive ao corpo. 597A. Em princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, há tanta distância quanto existe entre a alma do homem e Deus. Tá. Eu acho assim, um pouco, eu diria um pouco exagerada a diferença, né? Mas de qualquer forma, o que importa é o seguinte, né? Que está reforçando que eles têm um princípio espiritual mesmo. 598. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma. Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. Né? A vida inteligente permanece em estado latente. O que é latente? Para ser desabrochada. Né? Então, o tal negócio tem individualidade, tem livre-arbítrio, sobrevive após a morte, e nós sabemos que reencarna, né? A alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar. Então, já tem uma alma lá no mundo espiritual, perguntando se a alma dos animais pode escolher. Não, claro que não, porque não tem noção, nem muitos humanos nem têm essa condição. Não, a alma dos animais não tem o livre-arbítrio. Mas não foi dito na 595 que eles têm livre-arbítrio? Claro, mas não a esse ponto de escolher onde vai reencarnar, nesse sentido. Né? E aqui as perguntas seguintes são muito interessantes. Dá um estudo fantástico, né? A 601-601 estão sujeitos a uma lei progressiva, sim, né? E assim por diante. Ricardo, pois não. O Erivaldo, ele coloca aqui: agradeço ao Dr. Ricardo pelos excelentes esclarecimentos. E ele diz: espero mesmo que em 2018 possamos tomar um cafezinho em Niterói. Opa, vamos fazer o possível. Se eu tiver reencarnado, você também, né? Senão ainda vai tomar no astral, né? Mas provavelmente tomaremos lá em Niterói. Bem, meus amigos, faltam poucos minutinhos. Jefferson, mais alguma observação aí da internet? Não, né? Bom, então nós vamos nos preparar para encerrar nossa reunião, agradecendo os amigos internautas, a Diva de Curitiba, ou nosso amigo de Niterói, o Erivaldo, outros que estão acompanhando, que dizem depois, encontram na rua, assim, eu assisti e tal. Né? Muita gente não acompanha e não faz questionamento, não faz observações, mas está aí firme, né, acompanhando. Um abraço a todos. O nosso pessoal da Austrália, que saudade da Conceição, do nosso amigo lá, também o marido da Conceição, fugiu o nome agora, Luiz, né? Lá de Sydney, né? Nossos amigos de Portugal, que acompanham muito, né? Aliás, a propósito, eu estarei com a Giovana em Portugal agora, no dia 2, fazendo palestras, né? Só podemos ir mesmo porque eles nos patrocinaram passagem, estadia, enfim. Aí, o único jeito de a gente ir no momento, mas agradecemos muito a esses amigos de Portugal. Estaremos lá fazendo umas palestras lá em Lisboa, Coimbra, Portimão, Lagos, tá? E na Faculdade de Medicina, lá chama-se Faculdade de Medicina Dentária, para nós é odontologia, né? Aqui, Faculdade de Medicina Dentária, onde tem um congresso de medicina e espiritualidade. Vamos falar sobre glândula pineal, vários assuntos assim muito interessantes. Pessoal de Portugal, então, nos veremos lá provavelmente. Um grande abraço. Agradecendo os amigos da espiritualidade,
seu carinho, seu apoio, as suas energias. Vamos imaginar que sobre todos nós, na internet e aqui, estamos recebendo agora mãos de luz sobre nossos chakras coronários. E que dessas mãos de luz descem fagulhas amorosas que nos energizam, que nos acalmam, que nos beneficiam, para que possamos estar mais inteiros, mais íntegros para o nosso trabalho, nosso estudo, nossa utilidade aos amigos, aqueles que nós acompanhamos e amparamos, e também nosso maior compromisso é conosco mesmo na nossa evolução. Boa noite a todos, muito obrigado.